Olá, meus amigos, meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos vocês. É um motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez para falarmos da Palavra de Deus. E hoje eu quero comentar com vocês a lição de número 5, os dons de elocução. Para você que não assistiu às primeiras aulas, você pode estar acessando o meu canal no YouTube. As primeiras aulas estão disponíveis para você assistir, para você então ter um entendimento, uma compreensão melhor acerca deste assunto tão importante e tão relevante para os nossos dias. O nosso texto áureo desta lição que iremos tratar diz assim: porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Esse texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 2 ao 3. Nossa verdade prática nos diz: os dons de profecia, de variedades de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe é importante que você anote, que você leia com atenção. Está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, versículo 10 ao 12. E 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 ao 32. Então, eu quero falar aqui com vocês a respeito dos dons de elocução. Como eu havia falado nas aulas anteriores, o apóstolo Paulo menciona 9 dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12. Muitos estudiosos separaram esses 9 dons em 3 categorias, que são os dons de revelação, os dons de poder e os dons de elocução, que eu quero falar, que eu quero tratar aqui com vocês hoje. O nosso primeiro tópico vai nos dizer, vamos começar, o dom de profecia. O nosso primeiro subtópico nos diz: o que é o dom da profecia? O que é, então, o dom da profecia? Isso que tem gerado dúvidas, confusões no meio cristão. O dom da profecia é uma fala sobrenatural, em língua conhecida, que todos entendem, né? É um milagre da expressão divina. Ou seja, se é uma fala sobrenatural, não é, então, uma fala humana, não vem da capacidade do homem. O dom de profecia não se trata de desejar que alguém seja ali abençoado, que alguém seja próspero, não se trata de prever o futuro, não se trata de adivinhação acerca das outras pessoas, mas é uma fala sobrenatural, em língua conhecida, é um milagre da expressão divina. É um dom muito importante que o apóstolo Paulo menciona, pois ele vai nos dizer em 1 Coríntios 14, 1: segui o amor e buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Podemos falar então que o apóstolo Paulo ele dá certo destaque para esse dom específico, o de profetizar. Depois ele vai explicar o porquê, que o que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a toda a igreja. Então, nós vemos esse contraste entre os dons de línguas e o dom da profecia. E como ele mencionou ali em 1 Coríntios capítulo 14, o dom de profecia ele edifica toda a igreja. E nós aprendemos através do nosso texto áureo que o que profetiza fala aos homens para edificação, para consolação e para exortação. Então, nós vemos a importância do dom da profecia nos dias atuais. Como o apóstolo Paulo estava ali exortando, orientando, explicando a respeito desse dom para os irmãos da igreja de Corinto. E nós sabemos da importância desse dom também, da sua aplicação em nossos dias, nos dias atuais. A Bíblia também nos fala em 1 Tessalonicenses 5:20, para nós não desprezarmos as profecias. O apóstolo Paulo também disse a Timóteo, despertes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia.
Porque a profecia, ela edifica toda a comunidade, ela consola toda a comunidade, ela exorta aquela comunidade. E eu entendo aqui, e nós vemos muitos testemunhos, nós testemunhamos, nós presenciamos isso. Eu acredito que você em sua igreja também, onde se há reuniões, se há um culto ali de adoração a Deus, pastores, líderes ali pregando a palavra de Deus, e ao pregar a palavra de Deus, eles estão profetizando, onde muitas pessoas ali estão na igreja e a palavra tem endereço certo. E nós vemos que isso também acontece de forma individual, pode ser no seu trabalho, na escola, onde pessoas estão esperando algo da parte de Deus. E chega um profeta, uma pessoa usada ali por Deus e diz ali, ó, você tem esperado, você tem pedido ao Senhor isso e aquilo. Deus manda te dizer, ou seja, nós entendemos que a profecia, então, ela vem para edificar, consolar e exortar. Acerca do exemplo que eu citei aqui, a pessoa não poderia, então, saber do que se passa no coração da outra. Somente a pessoa e Deus saberia daquele problema, daquele projeto que aquela pessoa deseja. Vem, então, um profeta que, sem que aquela pessoa conheça, e entrega uma mensagem, uma profecia que confirma aquilo que ela estava pedindo a Deus, pois a profecia ela vem para edificar, consolar e exortar. E nós também temos que fazer uma distinção, que há essa distinção entre a profecia, o dom de profecia e o ministério do profeta, que nós iremos tratar nas próximas aulas. Pois o apóstolo Paulo fala que todos podereis profetizar, ou seja, não necessariamente o pastor, não necessariamente o líder, não necessariamente o presbítero, mas nós vemos muitas pessoas, muitos irmãos e irmãs que têm suas oportunidades nos cultos e reuniões e são usadas com esse maravilhoso dom, o dom de profecia. O nosso segundo subtópico vai nos dizer a relevância do dom de profecia. Como eu havia dito anteriormente, que a profecia ela vem para edificar, consolar e exortar. Só que agora nós devemos estar atento e ter o cuidado desse dom, pois a profecia ela pode vir de Deus, dos homens e até mesmo de procedência maligna. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, que nós devemos julgar as profecias. As profecias elas têm que ter embasamento bíblico. Elas têm que passar pela aprovação das Escrituras. Como eu citei exemplos, um exemplo no tópico passado, determinado irmão, alguma pessoa que entra na igreja, entra ali naquele culto ou em outro lugar, está fazendo algo que não agrada a Deus, vem o tal profeta, impõe as mãos sobre ela e fala ali que Deus está se agradando de sua maneira de viver, que Deus está contente, que tudo que está em seu coração há de se realizar. Ora, como Deus iria aprovar a conduta daquela pessoa se pela sua palavra Deus condena o ato que ela está praticando? Então nós vemos que a profecia ela tem que passar pelo crivo das Escrituras, ela tem que ter embasamento das Escrituras. E eu também mencionei aqui que ela também vem para exortar, não vem só para desejar coisas boas, mas ela vem para ali corrigir o irmão, para que ele se arrependa, para que ele volte ali a ter a sua fé genuína, a viver em santidade. Mas nós devemos ter muito cuidado acerca desse assunto, desse dom de profecia, pois há muitos falsos profetas. O Senhor Jesus nos alertou, falando que pelos frutos os conhecereis. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Eu havia dito em aulas anteriores, o apóstolo Paulo também exortando a igreja de Coríntios, vede como cada um de vocês edificai, se estão ou não pregando as mesmas doutrinas que eu tenho vos ensinado. Pois naquela época, e também assim como é nos dias atuais, há muitos falsos líderes, muitas falsas heresias, muitas pessoas pregando o achismo, aquilo que elas acham, aqueles que procedem delas mesmas, mas que não procedem de Deus. A Bíblia também vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9, em partes conhecemos e em partes
profetizeis. Ou seja, a nossa mente ela é limitada. Nós não temos compreensão total da mente e dos planos de Deus. Então, se Deus mandou você entregar determinada profecia, determinada vontade, revelação da parte dele, fale somente aquilo que ele disse, que ele pôs em seu coração. Não tente ir mais além, não tente adivinhar, não tente forçar a barra, porque nós somos limitados. E essa capacidade vem do Espírito Santo e não nossa. Por isso, vale destacar aqui esse texto. Em partes conhecemos e em partes profetizamos. O nosso terceiro subtópico vai nos dizer os propósitos da profecia. Eu quero aqui compartilhar um texto com vocês de 2 Crônicas, capítulo de número 18. 2 Crônicas, capítulo de número 18, onde vai nos dizer sobre a aliança de Acabe, do rei Acabe com Josafá. 2 Crônicas 18, versículo 4. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Então o rei de Israel juntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramot de Gileade ou não? Eles responderam: sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem que podemos consultar o Senhor, porém eu aborreço, porque nunca profetizo bem acerca de mim, mas só o mal. Trata-se de Micaías. Então nós vemos aqui que o rei Acabe, ele estava consultando os seus profetas, os seus falsos profetas, e eles estavam dizendo aquilo que Acabe queria ouvir. E nós entendemos, eu aprendi a ouvir essa frase, não me lembro onde, que a marca de um falso profeta é falar aquilo que o povo somente quer ouvir. Não se prega mais essa doutrina, não se prega mais arrependimento, conversão, não se prega mais a verdadeira mensagem do Evangelho. E nós vemos nesse texto aqui que o rei Acabe, ele consultou os seus falsos profetas. Por quê? Porque eles falavam aquilo que ele queria ouvir. Então Josafá propôs que perguntou: há algum profeta de Deus? O rei Acabe disse: há um, mas ele só profetiza o mal. Muito provavelmente já teria visto ali então algum evento, algum conflito entre os dois. Versículo de número 12. O mensageiro que foi chamar Micaías disse-lhes: as palavras dos profetas são unânimes, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, tua palavra como a de um deles, e falam o que é bom. Ou seja, não era a vontade de Deus que eles fossem a essa guerra. Então, e nós vemos hoje, nos dias atuais, muitas pessoas querendo pregar coisas para não ofender, para não machucar as pessoas de suas igrejas. Mas nós sabemos que a correção, ela procede do Senhor. A profecia, ela vem também para exortar, para que as pessoas se arrependam e venham a andar em santidade. Aqui estavam tentando aconselhar o profeta Micaías: todos estão profetizando coisas boas, você também deve profetizar, né, para agradar ao rei. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que o meu Deus me disser, isso falarei. É esse o teste que nós devemos fazer, de passar a profecia, de passar pelas Escrituras, né? Se tratando de profecia, nós devemos falar aquilo que Deus coloca em nossos corações, pois é uma capacidade sobrenatural, é uma capacidade, é uma expressão divina, não é uma capacidade humana, não é tentar adivinhar, não é o que eu acho, não é o que eu quero que aconteça para aquela situação, mas é a vontade absoluta e soberana de Deus. Então, e nós vemos aqui no versículo 20: então saiu um espírito e se apressou diante do Senhor, dizendo: eu o induzirei. O Senhor lhe perguntou: de que maneira? Eu serei um espírito de mentira. Versículo 22. Agora, eis, pois, que o Senhor pôs espírito de mentira na boca de todos os teus profetas.
Então é por isso que nós devemos julgar as profecias, né? A palavra de Deus vai nos dizer em Deuteronômio que se tal profeta falou em nome do Senhor, se tal profeta disse tal coisa em nome do Senhor e ela não se cumpriu, não foi Deus quem falou. E muitas pessoas hoje, tais profetas, se levantando, usando o nome de Deus, sendo que Deus não mandou dizer absolutamente nada. Nós precisamos ter esse entendimento, também ter aquilo que falamos em lições passadas, o discernimento dos espíritos. Temos que ter a leitura da Bíblia em dia para nós não sermos enganados e nós não sermos confundidos, pois a profecia é uma fala sobrenatural em línguas conhecidas, é um milagre de expressão divina. Ela vem para edificar, consolar e exortar, mas ela tem que ter o seu respaldo bíblico, o respaldo da palavra de Deus. O nosso primeiro subtópico vai nos dizer o que é o dom de variedades de línguas. O dom de variedades de línguas é uma expressão em línguas que não são conhecidas por quem fala e também por aquelas pessoas que estão ao redor, ali na congregação, na reunião. Então, os dons de línguas, ele também não é uma habilidade linguística, não é uma habilidade humana. São expressões de línguas, são algo divinos da parte de Deus por intermédio do Espírito Santo. Dentro da visão pentecostal, a evidência do batismo no Espírito Santo se credencia pelo dons de falar em línguas estranhas, né? E nós entendemos que as línguas estranhas, aquele que fala, aquele que exerce, aquele que tem esse dom, ele edifica a si mesmo. Acontece também a edificação do próximo quando ocorre a interpretação. Isso nós falaremos nos tópicos seguintes. E também falando sobre os dons de variedades de línguas, a minha opinião aqui que esse é o dom talvez mais conhecido, juntamente com o de profetizar, são os dons mais notórios nas igrejas hoje, os dons que muitos conhecem. Quando se fala sobre o poder do Espírito Santo, os dons espirituais, logo vem à mente então, o nosso primeiro pensamento são os falar em línguas e os de profetizar, né? Muitas pessoas assim têm esse entendimento. Então, aqui falando sobre os dons de variedades de línguas, dentro da visão pentecostal, principalmente das Assembleias de Deus, é que a evidência de que se alguém é batizado no Espírito Santo é o falar em línguas, como o batismo no Espírito Santo sendo uma segunda experiência após a conversão. Não que as pessoas que se convertem, que aceitem a Jesus, elas não têm o Espírito Santo. A Bíblia deixa claro isso, que nós somos selados pelo Espírito Santo. Mas acontece que aqui é uma segunda experiência, um enchimento, um combustível ali, uma força, um renovo ali para o crente. Uma segunda experiência onde ele é batizado com o Espírito Santo e sendo uma das evidências é o falar em línguas. O nosso segundo subtópico vai nos dizer qual é a finalidade do dom de variedades de línguas. Esse subtópico é importante para nós esclarecermos aqui algo que diverge muito entre os cristãos, entre as pessoas, deixa dúvidas, muitos ficam confundidos. Eu também já tive muitas dúvidas acerca desse assunto. E claro que falando aqui não significa que eu sei de todas as coisas, que eu posso falar com propriedade no assunto. O fato é que nós estamos aprendendo. Mas vamos aqui levantar aqui sobre a finalidade desses dons de variedades de línguas. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, nós entendemos que os dons, né, de variedades de línguas, ele aparece ali como uma linguagem de oração. Por isso que o apóstolo Paulo fala que quem fala em línguas edifica a si mesmo, o que profetiza edifica toda a igreja.
E essa linguagem de oração que edifica a si mesmo, o homem ele fala a Deus, ninguém entende e acontece a edificação pessoal. É claro que mesmo que a quem está falando, quem está orando a Deus em línguas estranhas, por mais que ele não entenda, ele está sendo edificado, sendo que ele está louvando, ele está adorando a Deus, ele está orando a Deus em línguas. Então, certamente ele está sendo edificado. Depois nós vamos ver Paulo indicando um outro tipo de línguas estranhas, que são o que nós chamamos de dom de variedades, ou seja, aquilo que Deus ele quer comunicar à igreja. Então, determinados dons ali, se falando em línguas estranhas, a pessoa que fala em línguas estranhas, ela pode falar ali a qualquer momento, mas quando ela quer profetizar, muitas das vezes Deus usa a pessoa através dos dons de línguas, seguido de interpretação, numa inspiração momentânea. É claro que isso não é algo planejado, a pessoa não aperta o botão dizendo, ó, Espírito Santo, profetiza que chegou a hora. Não, é uma inspiração momentânea, não é algo planejado pelo homem. Então isso também ocorre, como já ocorreu muitas reuniões, em muitos lugares, pessoas falando em línguas e acontecendo também a interpretação, onde que nós vemos que o resultado é muito parecido ou igual ali à profecia. Os dons de línguas, seguido com a interpretação, ele se transforma na profecia. Então, quando determinada pessoa está falando em línguas e ocorre ali uma interpretação, nada mais é do que um recado de Deus, do que um aviso de Deus, do que uma profecia de Deus acerca daquela igreja ou de algum irmão, de alguma pessoa em particular. E nesse caso, Deus fala ao homem. Todos entendem, a edificação é coletiva, quando ocorrem os dons de línguas seguidos de interpretação. E uma outra parte, se falando assim, das línguas que aparecem em 1 Coríntios capítulo 14, é onde o apóstolo Paulo vai falar que é um sinal para os incrédulos. Em 1 Coríntios 14, 22, ele diz que os dons de línguas são um sinal para os infiéis e não para os fiéis. E no versículo 23, ele vai fazer esse contraste. Então, vamos entender isso por quê. Vamos entender melhor para não termos a impressão que muitos entendem no primeiro momento, onde o apóstolo Paulo parece estar se contradizendo, mas nós vamos ver que não. Sinais aos incrédulos. Vamos entender o que é isso. Nós vemos que em Atos, capítulo 2, no dia de Pentecoste, onde ali, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então nós vemos ali o efeito do batismo no Espírito Santo nas pessoas. E nós vamos ver no versículo de número 5. Em Jerusalém estavam habitando os judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquele som, ajuntou-se a multidão, ficou confusa, porque cada um o ouvia falar em sua própria língua. Pasmos e admirados diziam todos uns aos outros: como isto é possível? Não são todos esses homens que estão falando, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um em sua própria língua? Através desse versículo é que nós vamos entender o que o apóstolo Paulo estava falando e o que aconteceu naquele evento. Aquele evento de Atos capítulo 2, aquelas línguas mencionadas, por mais que haja essa divergências de opiniões de teólogos, de estudiosos da Bíblia acerca deste assunto, a melhor compreensão, a melhor afirmação que nós entendemos é que as línguas ali citadas em Atos dos Apóstolos no capítulo 2 são línguas idiomáticas, ou seja, para evangelismo, para propagar o evangelho do Senhor. O porquê disso? Porque no versículo
de número 7, eles estavam falando, os outros judeus, não são todos esses galileus? Então nós entendemos que quem habitava na Galileia, além de não ser bem visto, ter essa questão do preconceito, eles não falavam a mesma língua que os outros judeus falavam. E ali havia judeus em Jerusalém, eles vinham a Jerusalém ali na Páscoa, no Pentecoste e também na festa dos tabernáculos, os judeus da dispersão, que eram judeus que haviam sido dispersos por exílios e por perseguições e acabaram ali residindo em outros lugares, em outras nações. Possivelmente, então, eles passaram a falar outros idiomas. E os judeus da Galileia não falavam esse mesmo idioma. Eles falavam o aramaico. Nós percebemos que Jesus, ele iniciou o seu ministério na região da Galileia. Por isso que quando Filipe, no Evangelho de João, ali, Filipe vai dizer a Natanael acerca do Messias, Natanael então diz assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, Nazaré era uma cidade ali da região da Galileia. Os galileus eram considerados iletrados, além de ter esse preconceito por haver muitos gentios, uma predominância da cultura grega romana naquele lugar. Mas o que chama atenção para o que nós queremos dizer aqui era o fato que eles não falavam o mesmo idioma, o hebraico, que os outros judeus falavam. Eles falavam o grego e o aramaico, mas também com uma qualidade inferior. Nós podemos dizer assim, né? É nesse consenso que muitos teólogos chegam, né? A questão das línguas que os judeus da Galileia falavam não era a mesma dos outros judeus. Então nós percebemos nesse texto que as línguas ali citadas claramente eram línguas idiomáticas, ou seja, esse evento aconteceu somente em Atos capítulo 2, aquele evento foi único. As línguas mencionadas ali pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12 e também 14, são línguas estranhas, são línguas de mistérios, que o homem fala consigo e com Deus, né? Que o homem fala a Deus, e que ele próprio e as outras pessoas não entendem. Então, há essa distinção, né? Para que não haja confusão acerca do que estamos falando. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que isso também é um sinal aos incrédulos. Aí no versículo 23 ele vai dizer, se porventura um infiel entrar no culto, na congregação e ver todos falando, Paulo ali está afirmando que os dons de línguas devem ser exercidos em ordem e decência. Por isso que ele vai dizer que faça-se tudo com ordem e decência, na conclusão do capítulo 14. E as línguas também, como um sinal para os incrédulos, é que quando o incrédulo entra na congregação, logo que ele recebe aquilo que é falado em sua própria língua, ele vê a manifestação sobrenatural do poder de Deus. E nós vemos muitos testemunhos acontecendo de pessoas que não sabem falar o inglês, sabem falar outra língua, e ela é ali capacitada, usada pelo Espírito Santo para falar nessa língua, onde que tem uma pessoa daquela nação que compreende aquela linha, que entende e recebe aquele sinal, aquela mensagem da parte de Deus. Então nós vemos aqui que se tratando dos dons de variedade de línguas, há linguagens de oração, o dom de variedades, que são línguas acompanhadas de sua interpretação, e também o que o apóstolo Paulo diz, que é um sinal aos incrédulos. Nós vemos que isso aconteceu em Atos capítulo 2, e também aconteceu ali em Atos dos Apóstolos com Cornélio, que Pedro teve a visão ali para pregar o evangelho aos gentios. Ele chega ali, começa a pregar a Cornélio, aquelas pessoas que estavam naquela casa, e Cornélio ali recebe o Espírito Santo, fala em línguas estranhas antes mesmo de ser batizado, de ter o batismo nas águas. Então, essa é a compreensão, assim, melhor dizendo, para que não haja dúvida, não haja confusão acerca dos tipos de línguas mencionados, tanto em Atos capítulo 2, como em 1 Coríntios capítulo 12
e também capítulo 14. O nosso terceiro subtópico vai nos dizer a atualidade do dom. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias, quanto foi nos dias da igreja primitiva. Os dons são para os dias atuais, são para a igreja do Senhor Jesus hoje, diferente de como os nossos irmãos reformadores afirmam que os dons cessaram, são chamados assim de cessacionista, como eu havia dito em lições passadas. E a base que os nossos irmãos defendem está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10. A base que eles defendem pelos dons ter cessado, que diz assim: quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Esse grupo de cristãos, dessa corrente teológica, eles afirmam que quando vier o que é perfeito, ou seja, a formação da Bíblia, a formação do cânon bíblico. É óbvio que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Coríntios, ele não estava se referindo a isso. Olha, quando a minha epístola se juntar com a de Tiago, se juntar com a do apóstolo Pedro, se juntar com o apóstolo João, então o que é em parte, ou seja, o que é imperfeito, será aniquilado. Não era isso que ele estava se referindo. Quando vier o que é perfeito, se refere ao quê? Se refere à segunda vinda de Cristo, onde o conhecimento será maior, o conhecimento será pleno. Então nós entendemos que os dons são atuais para os dias de hoje. Nós vemos em Atos capítulo 2 que Pedro, ele cita a profecia de Joel, lá em Atos capítulo 2, versículo 16, 21, onde ele vai nos dizer: mas isto foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Ou seja, a promessa também inclui nos dias de hoje. Os dons não ficaram restritos só nos tempos apostólicos, só nos primeiros séculos, ou no primeiro século ali da igreja cristã, da igreja primitiva. Só que todos os dons que nós citamos em todas as aulas, juntamente com os dons de profetizar e os dons de línguas estranhas, devem ser exercidos com ordem e decência. Paulo está indicando isso. Ele vai nos dizer: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente com ordem. Ou seja, estava havendo essa confusão lá na igreja de Coríntios. Todos queriam ali falar em línguas, ao mesmo tempo que outros estavam profetizando, e não dava para entender nada, não estava havendo edificação. Por isso que o apóstolo Paulo fala para procurar com zelo profetizar, e não proibir falar com línguas. Se nós formos ler todo aquele capítulo de 1 Coríntios 14, nós vamos entender a preocupação de Paulo ali para instruir os irmãos a ter essa ordem, essa organização no culto. Quando um falar, o outro espera. Quando haver profecia, para julgar a profecia. Era isso que o apóstolo Paulo estava indicando. Então, os dons, eles são para os dias de hoje, mas devemos fazer com ordem e com decência. O nosso terceiro e último tópico, nós vamos falar a respeito da interpretação de línguas. Esse último tópico se refere somente a só temos dois subtópicos aqui. O primeiro é a definição do dom. O que é então o dom da interpretação de línguas? É a habilidade divina de interpretar aquilo que foi pronunciado em línguas. Então, mais uma vez aqui nós devemos ter o cuidado. Se você tem esse dom de interpretação de línguas, faça para glorificar a Deus e edificação do próximo. Se você não tem esse dom, se eu e você não temos esse dom, não devemos nos aventurar. Assim como eu falei no tópico sobre a questão das profecias, nós não devemos tentar adivinhar. Nós não devemos falar aquilo que nós achamos ou aquilo que nós queremos para determinada situação. Deus não é um Deus de dúvida, Deus não é um Deus de confusão. Se determinada pessoa está falando em línguas e há alguém que tem esse dom, então
que exerça de acordo com a vontade de Deus. Os dons, ele visa um fim proveitoso. E se tratando dos dons de interpretação, não é diferente. Quando um determinado irmão está falando em línguas diante daquela congregação, surge então o irmão que tem esse dom de interpretar. Ele vai ali comunicar aquilo que está sendo falado, revelar aquilo que está sendo falado, que certamente é uma mensagem, é um recado de Deus para edificar, consolar e exortar toda a igreja. Mas se eu e você não temos esse dom, devemos ali permanecer na meditação, ali na comunhão com o Espírito Santo, pedindo a Deus para que Ele nos dê sabedoria, para que Ele nos capacite com esse dom, para que Ele nos dê esse dom e nos encha do Teu Espírito Santo. O nosso segundo subtópico vai dizer: a diferença entre o dom de interpretação e o de profecia. Muitos entendem que para interpretar necessita de outra pessoa. Então, seguindo esse exemplo, há essa diferença de interpretar os dons, necessita que alguém fale e o outro interprete. Então, teríamos aqui duas pessoas, sendo que o dom de profecia não necessariamente precisa de outra pessoa. A própria pessoa aqui pode profetizar, pode trazer algo da parte de Deus. Embora eu já vi muitos testemunhos e outros teólogos também afirmam que é plenamente possível a pessoa que fala em línguas, ela também interpreta aquilo que ela falou. Já vi testemunhos dessa forma, e se for seguir esse exemplo, então não há diferença entre um e outro, entre o dom de interpretação e o dom de profecia. É a mesma coisa que um der a nota de 100 e o outro der duas notas de 50. Os resultados são iguais, pois como eu acabei de mencionar, os dons de língua seguindo de interpretação, ele se transforma assim numa profecia. Bom, eu espero ter contribuído com você nessa lição de número 5, espero ter ajudado, e se você tem alguma dúvida, alguma colocação acerca desse assunto, mande seu comentário, né? Você que me tem no WhatsApp, no Facebook, ou deixe seu comentário aqui no YouTube, que será uma alegria muito grande, um prazer estar falando com vocês. É sempre bom nós falarmos da palavra do Senhor, da palavra de Deus, acerca desse assunto e de muitos outros. Eu espero então ter contribuído com você. Que Deus abençoe a todos e um forte abraço.